Oi pessoal, mais um dia começou e vamos para o nosso devocional de hoje, que está em 1 Coríntios 1:28 e diz assim: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. O devocional de hoje está querendo colocar o quê? Ele fala sobre como muitas vezes as pessoas se sentem, como ele começa aqui, ó. Você já se sentiu indesejado, abandonado ou rejeitado? Então ele começa com essa pergunta, por quê? Gente, na caminhada cristã, quando você vive uma vida de pecado e decide ser cristão, a primeira coisa é o círculo familiar, os seus amigos, é se afastarem de você. Alguns vão até contra você, mas se afastam, eles não querem saber. Por quê? Porque quando você tem a palavra da verdade, quando você conhece realmente a Deus e conhece e pratica a palavra, muitas vezes o meio que você vivia, as brincadeiras que fazia, os lugares que iam, vai contra tudo aquilo que acreditamos, tudo aquilo que aprendemos. Então é comum, sim, ter amigos que não querem você, É comum você ter esse sentimento. Porém, o devocional de hoje está deixando bem claro que nós temos que entender que esse tipo de coisa vai acontecer, Aí ele fala até uma parte interessante aqui, deixa eu achar. Aqui, ó. Mas, vez após vez, fiquei chocado com os editoriais e artigos de jornais que me acusaram e acusam o nosso ministério de sermos criminosos, líderes de seita e de uma seita perigosa, e assim por diante. Olha só, aqui é ele contando uma experiência que ele teve, de pessoas por não entenderem o verdadeiro evangelho. Olha só, gente, que loucura, por não entenderem o evangelho, por não quererem aceitá-lo, fizeram isso que fizeram. Então, olha só. Quando nós nos dispomos a isso, quando nós dispomos a começar essa caminhada, vai ter momentos, sim, de que você vai se sentir indesejado, que você vai se sentir um nada. Mas lembre-se, gente, que somos alguma coisa através de Cristo. A maior opinião e o maior reconhecimento que você tem que ter é de Cristo e não das pessoas. Não são as pessoas que vão te motivar, gente. Pensem uma coisa, porque muitas vezes as pessoas se apegam muito às pessoas, Isso acontece muito com os pastores, As pessoas se apegam a ele, quando ele decepciona elas, acaba que elas abandonam a fé. A gente tem que entender que nossa única certeza, Nosso único que a gente tem que olhar e nos apegar mesmo é Cristo, Porque ele, de maneira nenhuma, Deus nos decepciona. E é só através do poder dele, só através dele nos incentivando que vamos conseguir vencer tudo isso. Mas se você estiver apegado aos homens, à opinião humana, uma hora ou outra vão decepcionar. Não adianta, gente. Até aquela pessoa que você ama, mais admira, uma hora ela vai te decepcionar, uma hora ela vai fazer algo que você não quer. E o devocional de hoje está deixando bem claro, para nós não esquecermos de que Deus escolheu a cada um de nós, Muitas vezes escolheu aquele improvável para fazer provável, como ele coloca, Aqueles que é desprezado pelo mundo. Por quê? Porque Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito poder, quer mostrar para a humanidade que aquele que eles rejeitaram, aquele que ninguém dava nada, pode se tornar tudo através do poder dele. E também tem outro requisito, que quando somos cristãos, as pessoas o mundo não consegue entender. O mundo não consegue entender aquilo que vivemos, o mundo não consegue entender aquilo que pregamos. E vamos ser indesejados para ele, sim, glória a Deus. Que o mundo possa olhar realmente para nós e não querer nos desejar, porque levamos a palavra da verdade, porque levamos a palavra da vida, a palavra de confronto. O que está acontecendo muito hoje em dia é muitas igrejas aceitando tudo, O mundo hoje tem vivido nas igrejas, por quê? Porque não pregam a verdade, porque não entendem e não entenderam o poder de Deus, o poder que a palavra tem. Então, gente, nós que procuramos sempre estarmos buscando a Deus, sempre estarmos no centro da vontade de Deus, vamos sim buscar isso, buscar que Deus faça a obra dele, buscar que nós éramos nada sem Deus, nada mesmo, gente. Éramos indesejáveis para o mundo, mas ele fez nós sermos pessoas amáveis, pessoas aonde outras pessoas podem nos olhar e se espelhar através do poder dele. É isso que ele precisa, que nós reconhecemos que se hoje somos alguma coisa, é porque ele assim quis, foi porque ele fez. E se o mundo tem nos amado, se o mundo tem
se sentindo confortável com aquilo que pregamos ou com aquilo que fazemos, não estamos pregando o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho vai contrário ao que o mundo vive, contrário às ideologias que têm sido pregado, contrário a tudo aquilo que o mundo faz, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele propaga. Então nós temos que vigiar muito isso também, porque a palavra da verdade incomoda o mundo. E para o mundo, sim, somos indesejáveis. E isso é o que tem que ser, isso é o que o verdadeiro cristão tem que atingir, que o mundo nos odeie, mas que a palavra seja pregada e a palavra seja viva e vista em nosso viver acima de tudo. Então eu acredito que hoje o devocional está deixando bem claro, né? Que através do poder de Deus, né, como ele coloca aqui, né, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Então que realmente nós possamos ser tudo diante de Deus, tudo perante a Ele, que se somos alguma coisa foi porque assim Deus quis. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!